Carlos Wieser e a Vânia Martins para a mensagem principal dessa noite. É com vocês. Boa noite, queridos amigos e amigas. Sejam todos bem-vindos, especialmente vocês que estão conosco pela primeira vez. A Sandra fez uma pergunta aí no chat. Ela queria saber o seguinte: eu estou precisando de um aconselhamento particular, pessoal, individualizado. Se for de ordem familiar, emocional, se for uma questão pessoal, pode agendar com a Júlia, pode agendar com a Letícia, e as duas têm um espaço diário de atendimento. Se for algo empresarial, venha para a nossa mentoria do dia 2/2, tá bom? Então, esse é um recadinho que eu passo aí para a amiga Sandra. Gente, qual que é a mensagem que eu trago para vocês hoje? A mensagem está muito alinhada com aquilo que a Patrícia falou, que tem a ver com a nossa vontade e a vontade de Deus para nós. Se vocês permitirem, eu vou contar uma historinha pessoal particular, tá bem? Quando eu voltei com a Vânia dos Estados Unidos, eu tinha 30 anos e nós fomos morar na cidade de Mogi Guaçu, interior do estado de São Paulo. E a Vânia é de Curitiba. Eu sou de Curitiba, Marcelo, somos curitibanos. Então nós pensamos o seguinte: nós vamos montar um negócio e não importa qualquer parte do Brasil vai ser a sede, mas a gente vai trabalhar o Brasil todo, então vamos mudar para Curitiba. E assim fizemos. Fomos até lá. Procuramos uma casinha de periferia, que você dá uma entrada e fica pagando 10, 20, 30 anos. Vocês sabem como que funciona, né? Aquela primeira casinha que a gente compra, um sacrifício danado. E demos a entrada, e era mais ou menos mês de outubro, e a gente pensou, os meninos estão terminando o ano escolar, quando chegar dezembro nós vamos fazer a mudança. E assim nós fizemos. Acontece que nós estávamos lá em Mogi Guaçu, e um dia o líder da igreja, não sei se vocês sabem, mas nós pertencemos à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. No domingo, ele chamou a mim, a Vânia, e disse: Carlos, nós estamos fazendo um trabalho de apoio às famílias, aos jovens, resgate, fortalecimento familiar, e nós estamos em busca de um casal para conduzir todo esse trabalho nas três cidades: Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Itapira. E a inspiração veio em chamar você, Carlos, e a sua esposa, Vânia. Qual foi a minha reação? Muito obrigado pela indicação. Muito obrigado pela lembrança. Obrigado por ter lembrado de nós. Mas tem alguma coisa que o senhor não sabe? Nós estamos de mudança. Nós vamos para Curitiba. Inclusive, já compramos uma casinha. Só estamos esperando chegar no final do ano para fazer a mudança. E daí ele falou: Olha, de fato, eu não sabia disso. Nem sabia que vocês estavam aqui temporariamente, que iam se mudar e que compraram a casinha. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês: esse chamado não é meu. Esse chamado é de Deus. E Deus sabia de tudo isso, e mesmo assim a inspiração veio. Então não precisa dar resposta agora, tudo bem? Vocês vão para casa, vão orar a Deus, e domingo que vem vocês trazem a resposta. Gente do céu, a minha esposa começou a chorar naquele momento. Porque sabe como que é a mulher, né? Mulher quer morar perto da mãe, perto do pai, da família. Ia ser a primeira vez que a Vânia ia morar na casa própria. Porque até ali era só casa alugada. Então já viu o vínculo, né? O elo emocional com aquele momento. Bom, vocês podem imaginar como foi aquela semana, né? Muita meditação, ponderação, reflexão, oração. E finalmente a resposta foi sim. Voltamos para o próximo domingo, demos a notícia, e daí eu falei, só tem um pequeno probleminha. E a autoridade perguntou qual é o probleminha. A nossa casinha, o que que nós fazemos? Ele disse, é simples, Carlos. Vende. Você vende lá e compra outra aqui. Simples assim. Eu disse, mas tem um problema. A casinha que nós compramos lá era bem baratinha. E aqui no estado de São Paulo, o preço é bem alto. Não vai ser suficiente. Daí ele deu uma resposta bíblica. Se Carlos, não se preocupe. Quando você faz a vontade de Deus, Deus proverá. Vocês estão lembrados da história de Abraão e Isaac, né? Abraão e Sara.
já na idade avançada, deram à luz ao primeiro filho. E o Senhor resolveu testar a fé de Abraão. Pediu que sacrificasse o próprio filho. E a escritura é tão detalhada, gente, que diz que Abraão foi obediente, pegou o garoto e foi caminhando para o lugar do sacrifício. E o menino dizia, pai, nós vamos fazer sacrifício? Sim, mas onde que está o bezerrinho? E ele dizia, não se preocupe, filho, Deus proverá. Gente, a Bíblia é tão descritiva que chega um ponto que Abraão estava amarrando o garoto no lugar do sacrifício. E a hora que ele levanta o punhal para tirar a vida do próprio filho, um anjo aparece e diz: Alto lá, Abraão, você passou no teste da fé. Não fira o teu próprio filho. E naquele momento, o que que aconteceu? Mé! Um carneirinho apareceu, gente. E aquele lado, aquele, ou melhor, aquele morro, aquele monte, ficou conhecido na história como o monte onde Deus proverá. Então, por que que eu cito esse exemplo, queridos? Eu não sei qual que é o problema que vocês estão enfrentando hoje. Não sei qual é o dilema, não sei qual é o desafio, não sei qual é a situação, seja pessoal, familiar, financeira, profissional, seja de ordem existencial. Eu acho que cada um tem algum tipo de desafio sério que está passando. Quando você alinha, conforme disse a Patrícia muito bem, a sua vontade com a vontade divina, Deus proverá. E às vezes a resposta vai surpreender, vai ver assim, olha, imediatamente. Às vezes o Senhor leva um pouco mais de tempo, às vezes leva bastante tempo, mas finalmente proverá, tá bom? E eu digo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olá, boa noite a todos. Ainda vou estar mais uma semaninha aqui com a tela fechada, mas eu espero que todos participem aqui conosco dessa mensagem que foi preparada. Eu vou contar uma experiência também, pessoal. Uma vez eu estava lá nos Estados Unidos, na região de Miami, estava lá com a minha filha. Tínhamos passado um dia fazendo muitas coisas, estávamos cansadas no final do dia, já eram umas 8 da noite, ansiosas para voltar para o hotel para descansar, e pegamos o Waze, mas nós estávamos conversando as coisas que nós tínhamos feito, nos distraímos e pegamos e passamos na entrada, gente. Nós tínhamos que entrar num determinado local lá e acabou que a gente passou. E daí, para voltar, nós tivemos que andar mais ou menos umas 10 milhas para frente até achar um retorno, porque a gente acabamos caindo numa estrada muito movimentada lá e não dava. E daí eu fiquei, nossa, por causa de um erro, olha o tempo que levou para a gente achar a saída, voltar tudo e recomeçar. Então nós sofremos as consequências de uma decisão errada, de ficar batendo papo em vez de estar prestando atenção ali no sinal do Waze, e a gente sofre as consequências. Então, hoje, a nossa mensagem é um pouquinho sobre isso, de nós sofremos as consequências das nossas escolhas. Um dos propósitos de nós estarmos aqui na Terra é o nosso desenvolvimento espiritual. Nem todo mundo que está aqui na Terra, nem todos os filhos de Deus estão conectados com isso. Eu acho que a grande maioria nem está sabendo o propósito, por que está aqui nessa terra. Mas o Pai Celestial, com o maior amor do mundo, construiu essa linda terra para nós, e nós éramos seus filhos espirituais, mas nós não tínhamos um corpo físico, então nós éramos espíritos, e era limitado o nosso crescimento. Nós tínhamos crescimento, sim, mas era limitado. E meu Senhor, então, providenciou essa terra e nos enviou para a terra para que a gente pudesse crescer através
nossas escolhas, das nossas experiências e, e crescer espiritualmente e nos preparar para voltar à presença de Deus. Se vocês estudarem as Escrituras, tanto o Velho Testamento, o Novo Testamento, vocês vão descobrir que tudo no fim, o foco principal é a vida eterna. O que quer dizer essa palavra vida eterna? Viver com Deus. Então, essa que é a mensagem, nós voltarmos a viver com Deus. Mas aqui na nossa vida, nós passamos por muitos desafios. E tudo porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? A liberdade de escolha. Cada um de nós aqui tem a liberdade de escolha para escolher o que é o certo, o errado, para escolher as coisas de Deus ou as coisas do mundo. Nós temos essa liberdade, porque o Senhor nos deu. Só que o Pai Celestial, ele, ao dar o livre-arbítrio para nós, é um dom divino, ele queria que nós pudéssemos aprender a fazer escolhas certas. Ele queria que nós viéssemos aqui para escolher o certo. Não é porque ele nos deu a liberdade de escolher entre o certo e o errado que é para a gente escolher o errado. Ele queria nos direcionar para escolher o certo. Então, quando nós nascemos aqui na Terra, a gente recebeu algo muito especial, que é a luz de Cristo. O que é a luz de Cristo? É a nossa consciência que nos indica o certo do errado. Então, nós estamos aqui nessa terra e todos que nos filhos de Deus receberam esse dom da luz de Cristo. Então, nós sabemos, você pode até escolher o errado, mas você sabe que você está escolhendo errado, porque dentro de nós tem algo nos dizendo, que é a luz de Cristo, nos dizendo, ó, isso aí que você está escolhendo não é certo. E pode ser que a gente faça tantas escolhas erradas na vida que algumas pessoas chegam a se perder, que no final elas já não conseguem ouvir mais essa luz de Cristo. Mas no geral, no normal, do dia a dia, a pessoa consegue discernir a diferença entre o certo e o errado. E quando nós escolhemos errado, nós precisamos fazer o quê? Nos arrependermos. Então, eu erro, puxa, não devia ter feito isso. Eu me arrependo, mudo de caminho e nesse processo de me arrepender, acontece o crescimento na nossa vida. É aí que nós crescemos e nos desenvolvemos espiritualmente. Nós erramos, sofremos as consequências dos erros, nos arrependemos e crescemos espiritualmente. É o que aconteceu ali na minha viagem. Nós erramos, pagamos o preço das consequências, né? Tivemos que andar, dirigir lá por 10 milhas, voltamos para o começo de novo e nos arrependemos da nossa. Ainda eu me lembro de dizer para minha filha, agora não vamos ficar de papo, vamos prestar atenção para não acontecer de novo, de a gente passar pela entrada e não perceber. E daí nós ficamos atentas e daí conseguimos, então, entrar no caminho correto. Então, é isso que acontece na nossa vida. É um processo, é um processo de nós nos aperfeiçoarmos através das experiências que nós temos aqui na Terra. Então, o plano do Pai Celestial pode ser resumido em aprendizado, desenvolvimento, progresso em direção à vida eterna. Então, são essas coisas: o aprendizado através das experiências que temos, daí nos desenvolvemos, progredimos em direção à nossa vida eterna. Eu tenho uma prima que ela teve câncer. O pior é que ela está com câncer novamente agora. Voltou depois de 5 anos, mas numa outra região. Mas na época que ela teve esse primeiro câncer, ela passou pela químio, pela rádio, passou por grande sofrimento físico, emocional.
Eu me lembro que ela ia tomar químio, ela ficava chorando. Eu dizia, não chore, não pode chorar. Ela chorava o tempo todo lá, emocionalmente abalada. Daí, um dia eu disse, mas olha, você está sofrendo as consequências de algumas escolhas que você fez durante a tua vida. Ela disse, mas tem uma coisa, eu não posso dizer que eu preferi a minha vida sem o câncer. Eu falei, mas como assim? Ela disse, porque eu me transformei através dessa experiência tão difícil. Eu era uma pessoa muito centrada em mim mesmo, me preocupava muito com meus próprios problemas, só eu. E hoje eu vejo tantas pessoas sofrendo com câncer, passando outros momentos mais difíceis, e ela desenvolveu uma empatia pelo próximo que ela não tinha. E outras coisas, uma aproximação muito grande com Deus. Ela não tinha aproximação nenhuma com Deus. Apesar de ser minha prima e tudo, ela nunca nos, eu dizia, convidava ela para ir à igreja e tudo mais, mas ela não ia. Então, ela se distanciou, mas naqueles momentos de dificuldade que ela passou com o câncer, toda essa luta, ela se aproximou muito de Deus. E então ela não queria perder isso. Para ela foi algo tão precioso esse entendimento do propósito e a aproximação que ela desenvolveu com Deus, que ela preferiu. é, Ela falou assim: eu jamais queria tirar essa parte da minha vida. Então, é isso para a gente ver que as experiências que nós temos nos aproximam de Deus e as experiências também, elas nos elevam no nosso espírito. Então, aqui o Senhor também, além da luz de Cristo para nos orientar, o Senhor também deu os mandamentos. Daí as pessoas assim, mas como assim? Os mandamentos são uma luz também, porque nós conhecendo a palavra de Deus e conhecendo os mandamentos de Deus, quando eu obedeço, quando eu me esforço para cumprir aquilo que agrada a Deus, eu vou estar numa direção correta. Então, os mandamentos, eles me protegem, me abençoam a minha vida. Então, por exemplo, o Deus deu lá o mandamento da lei da castidade, não adulterarás. Está lá nos 10 mandamentos. Protege a família, protege o casamento. Isso tudo são maneiras do Senhor nos ajudar a permanecermos no caminho que nos levará de volta à presença dele. O Senhor deu o mandamento de não mentir. Todas essas coisas, se nós nos esforçarmos para obedecermos, nós sabemos que quando nós mentimos, o pai da mentira é Satanás. Então, ele que faz, e daí nós vamos abrindo brechas para Satanás entrar na nossa vida. Mas quando nós tomamos a decisão de obedecer aos mandamentos de Deus, aquilo passa a ser uma proteção para nós, assim como a luz de Cristo nos protege. Mas ainda assim nós temos o livre-arbítrio. Essa liberdade de escolha. Eu é que escolho. Eu tenho a luz de Cristo? Tenho. Mas ainda assim é eu que escolho. Eu tenho os mandamentos para me guiar, ser como se fosse sinalização de trânsito para eu andar nesse caminho que leva de volta à presença de Deus? Sim, os mandamentos honra teu pai e tua mãe, ama a Deus sobre todas as coisas, ama teu próximo. Isso tudo nos conduzem de volta à presença de Deus, se eu escolher obedecer. Mas ainda assim eu tenho o livre-arbítrio. Eu me lembro da minha filha Priscila, quando ela tinha de 2 a 3 anos, ela era pequenininha, acho que 2 aninhos. Ela tinha mania de ir mexer nas tomadas da casa. Algumas estavam fechadas, outras não, e eu sempre tirava ela lá para ela não levar um choque. Mas um dia ela pegou um objeto pontiagudo e enfiou num buraquinho da tomada. E levou eu só ouvi aquele grito assim de desespero do choque que ela levou. E daí
Sabe o que aconteceu? Ela tinha 2 anos, mas eu nunca mais a vi próxima a uma tomada. Ela aprendeu a lição a duras penas. Mas eu já tinha dito, não, tirava ela de lá. Não, não, mas ela teimava e ia. Ela parece que tinha um imã atraindo. E no fim, ela teve que passar pelaquela experiência de levar o choque para aprender. A mesma coisa acontece conosco, como adultos aqui. Nós sabemos que aquilo não é certo, que a luz de Cristo está nos orientando. Nós temos as escrituras que nos ensinam que caminho devemos andar, mas às vezes na nossa vida nós escolhemos outro caminho. E depois vamos lá e levamos um choque bem grande lá na frente, quando a nossa vida fica toda confusa, difícil, tudo isso por quê? Porque não demos ouvidos à voz do Senhor. Mas porque essa vida tem uma oposição em todas as coisas. Nós, para termos alegria, nós precisamos conhecer a tristeza. Para eu dar valor para a saúde, eu tenho que conhecer a doença. Para nós darmos valor pelas coisas que nós temos, pelo bem-estar físico, pelo o pão de cada dia, pelo alimento, nós temos que passar por situações de falta daquilo, para que a gente possa dar o devido valor. Então, tudo é importante aqui na Terra, nós estarmos nessa condição que tem o bom e o mal, a fartura e a falta de alimento, ou a saúde, a doença, a alegria, a tristeza, tudo isso faz parte para nos ajudar nas nossas escolhas. Isso faz nos ajudar. Muitas pessoas às vezes falam para mim assim: por que que Deus permite que existam dificuldades, sofrimentos e até o mesmo mal no mundo? Não acontece isso de nós termos pessoas questionando, mas por que que Deus permitiu que aconteceu uma tragédia dessa? Às vezes cai um avião, morre pessoas, e daí todo mundo começa a comentar. Nossa, por que que Deus permite que isso aconteça? Um acidente, uma coisa assim. Deus, ele não está aqui, ele nos deu um tempinho só aqui nessa terra. Nosso tempo é bem pequeno, a gente nem sabe quanto tempo que nós vamos permanecer aqui nessa terra. Cada um veio com um saquinho de areia, que nem aquela ampulheta que a gente vira assim, tem um tempo que a areia passa para o outro lado. É exatamente isso. Ó, o Carlos lá, ó, ele trouxe. Então, essa ampulheta aí, nós temos um tempo ali de areia. E esse tempo a gente não sabe se a gente veio com pouco. Tem pessoas que morrem ainda na infância, outros na adolescência, outros na vida adulta, outros bem idosos. Ninguém sabe o tempo que nós vamos ficar aqui na Terra. Mas o tempo que nós vamos ficar aqui é o tempo necessário para esse nosso desenvolvimento espiritual. Nós precisamos nos desenvolver espiritualmente enquanto estamos aqui. E é através das experiências que nós temos. E se não tivesse oposição na nossa vida, tudo tem oposição, né? A gente quer uma coisa, dá errado, tudo tem oposição. Mas se não tivesse oposição, não haveria crescimento espiritual e nem propósito para a nossa vida terrena. Essa oposição é super necessária. Na Bíblia tem a história de Jó. Então, Jó era um homem fiel a Deus e o Deus tinha dado para ele muitas bênçãos, uma grande família, muita fartura, muita riqueza, tudo. E de repente Jó perdeu tudo e perdeu até a saúde dele. Mas no final perdeu os filhos, ficou ele e a mulher só. E daí lá, tem um aqui no começo ainda de Jó. Deixa eu ver aqui. Pensei que tinha deixado marcado. Mas ele, não deixei marcado, não vou procurar. Mas ele disse assim: ele não, eu vim à terra nu, Deus me deu tudo que eu tinha, foi Deus que me deu. Se ele decidiu tirar, tá tudo bem, a minha fé nele permanece. Então, Jó, ele permaneceu na fé, apesar da diversidade enorme que ele passou.
É uma história bonita de se estudar. E em Romanos, é que eu fui marcar Romanos aqui e acabei tirando Jó. Diz assim, é Paulo falando. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então, um dos apóstolos que passou por maiores tribulações nas Escrituras é Paulo. Ele passou por muita coisa, mas ele está dizendo que aquelas tribulações nos ajudam a ter paciência e que a paciência nos ajuda a ter esperança, experiência e esperança. Então, é importante nós entendermos, em vez de ficarmos reclamando quando tem uma adversidade na nossa vida, nós temos que perguntar o que que Deus quer que a gente aprenda com essa experiência. Nós precisamos aprender com as experiências difíceis que nós temos na vida. Não dá para a gente só querer viver. Ah, eu queria viver uma vida tranquila, sem nenhuma adversidade. Não existe isso. Por exemplo, eu e o Carlos nos casamos lá. Quantos anos atrás, Carlos? Que eu já não sei nem. 40 e. Está chegando 40, perto de 50 anos, gente. Estou casado ainda com uma não mulher chegamos bonita. aos 50, mas está quase. Nós tivemos, durante esse período, momentos de muita alegria, satisfação, momentos de sucesso, momentos de muita coisa boa. E também tivemos momentos de dificuldade, de tristeza, de doença, de filhos em hospital, noites mal dormidas e tudo mais. Faz parte da nossa vida esses desafios. Então, nós precisamos entender que quando o sofrimento é enfrentado com fé, ele purifica a nossa alma e fortalece nossa esperança em Deus, em seu plano para nós. Quando o sofrimento é enfrentado com fé. Então, nós não temos que se manter que nem Jó. Jó não perdeu a fé. Nós não podemos perder a fé. Nós temos que fazer com que a nossa fé cresça a cada dia. E as dificuldades, elas vêm para nos purificar, nos transformar, nos tornar pessoas melhores. Daí nós temos as situações que estão fora do nosso controle. Por exemplo, um problema de saúde, que a gente pode, de repente, aparecer com uma doença grave, que vai trazer muito problema. Então, tem os problemas da época de saúde, época de doença, épocas de paz e épocas de guerra. Não é eu que estou fazendo a guerra lá na Rússia, mas, de repente, aquilo pode virar uma guerra tão grande que influenciar o mundo todo. Então, são guerras que acontecem. Tem os problemas dessas estações do ano. Por exemplo, não sei se alguém já viu no jornal o frio que está acontecendo lá no Canadá, lá nos Estados Unidos, nestes dias, nessa semana, de 50 graus abaixo de zero. É de arrepiar, só de pensar. Então, vai ter sofrimento? Vai ter gente que não está preparado, que não se preparou adequadamente, mesmo que eles avisaram com antecedência, ó, compre alimento, se prepare. Vai ter famílias que eu tenho certeza que não estão preparadas como deviam, e que vai faltar água, vai faltar comida, vai faltar aquecimento. Já tem gente que estava sem luz. Então, nós temos essas coisas não estão na nossa. O frio vem. Nós não está em nós mudarmos isso, mas a gente sofre com essas situações que ocorrem na nossa vida. Agora, o que está nas nossas mãos numa situação dessa é a escolha em como eu vou reagir. Eu posso escolher me desesperar, ou eu posso escolher me achegar mais a Deus, me purificar,
pedir ajuda do Senhor, estudar mais a palavra. É uma escolha. Tem pessoas que vão estar lá nesse momento amaldiçoando a neve, o frio, e estão lá presas dentro de casa, enquanto que tem outras famílias que estão. Ah, vamos aproveitar esse tempo que a gente está aqui junto, que ninguém pode sair de casa, e vamos passar momentos agradáveis, vamos compartilhar experiências e tudo mais. Então, as reações que nós temos conforme a situação que estamos vivendo é que influenciam como que eu não posso escolher, mas eu posso escolher como eu vou reagir a essa situação. Se eu vou começar a ver os pequenos milagres ou se eu vou blasfemar contra Deus. São escolhas. Eu é que vou escolher que atitude, que eu vou ter uma atitude otimista ou eu vou ter uma atitude pessimista. Tudo isso são escolhas da nossa parte. Nós temos que entender que nós somos agentes e não objetos. Nós não estamos aqui para receber a ação, nós estamos aqui para agir. E a nossa ação é muito importante. Nós temos que agir sempre com aquele foco de voltar à presença de Deus, compreender o nosso propósito aqui nessa terra. Porque o que está mais pegando, eu acho que é isso, que as pessoas estão se perdendo no seu objetivo final, o propósito de estarmos aqui. As pessoas estão preocupadas com as coisas deste mundo e se esquecendo das coisas do mundo vindouro. E nos lembrar sempre que a vida é uma prova. Nós estamos aqui como se fosse uma escola. O Senhor nos enviou aqui e toda hora nessa escola tem testes. Nós estamos sendo testados. Testados na nossa fé, testados na nossa obediência, testados com oportunidades de escolhas para ver. É um teste. Tudo que aparece na nossa vida é um teste da nossa fé. Temos que lembrar que Jesus Cristo, ele prometeu tomar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Então, nós só precisamos nos voltar a Ele. Ele não nos deixou aqui na terra abandonados, sozinhos. O Senhor podia dizer, ó, mandar todos os seus filhos para a terra, agora se virem e nos vemos lá na vida eterna. Não, o Senhor está nos acompanhando, olhando por nós, nos abençoando, nos respondendo às nossas preces. O Senhor está ao nosso lado e deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós e receber sobre ele todas as nossas dores e enfermidades. Então, nós não estamos sozinhos. Quem fez o maior sacrifício nessa vida, o maior exemplo de sacrifício, foi o próprio Salvador Jesus Cristo, quando ele morreu e expiou pelos nossos pecados. Mas esse sofrimento intenso, que a gente não consegue nem imaginar como foi isso, que Cristo passou, trouxe a maravilhosa bênção da sua expiação para a nossa vida, para a vida de todos os filhos de Deus. Todos nós podemos nos arrepender dos nossos erros e pegar um novo caminho. Não é algo assim como que eu errei e não tem retorno. Não, tem sempre retorno por causa de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo nos proporcionou voltarmos e recomeçarmos e pegarmos o caminho correto. É uma experiência, gente, magnífica estarmos aqui nessa terra. É uma experiência divina, porque tem um propósito divino de nós voltarmos à presença de Deus. Todo o resto, gente, vai ficar aqui. Quando vocês morrerem, seu carro vai ficar, sua casa, suas coisas e tudo mais. Vocês só vão levar as experiências e as escolhas que fizeram. Então, quando nós fazemos muitas escolhas durante o nosso dia, que nós possamos pensar sempre: essa escolha está me levando de volta à presença do meu Pai Celestial? Se for sim, vamos em frente. Se for não, vamos refletir para não sofrermos as consequências. Então, essa é a mensagem, acabou meu tempo aqui. Eu agradeço pela essa oportunidade
de estarmos juntos e aprendermos juntos. E eu sou muito grata por essa experiência aqui na Terra, onde tem as coisas boas, maravilhosas que Deus nos deu e também tem as dificuldades que nos transformam em pessoas melhores. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada pela excelente aula, Vânia, maravilhosa como sempre. Agora nós vamos passar para alguns minutinhos de perguntas ou comentários. Quem quiser fazer qualquer pergunta ou falar alguma coisa, pode erguer a mãozinha no sinal de reações aqui embaixo. Se não conseguir, também pode abrir o microfone e se manifestar, tá bom? É, alguém quer iniciar? Quem vai ser o primeiro a